Olá, tudo bem com vocês? Para mim é boa tarde, talvez você vai estar vendo este vídeo à noite. Então, mas para mim é boa tarde, o sol está brilhando lá fora, bem forte hoje, graças a Deus. Graças damos ao Senhor, porque nos tem dado vida, nos levantou neste dia e nos sustentou. Amém? Dê graças ao Senhor. Eu gostaria de, neste vídeo, parar um pouquinho para estudarmos, meditarmos e analisarmos no livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta que ele foi mais ou menos da época também de Jeremias, Naum e Sofonias. Aqui nessa época que ele está ministrando no reino de Judá, está próximo então deste reino ser destruído pelos caldeus, pela Babilônia. E a nação se encontra ali numa situação caótica, né? O pecado tomou conta, a idolatria, a desobediência, a maldade dos reis, a injustiça, o não ouvir do povo as mensagens de Deus trazidas pelos profetas, né? Também compreende já o final, aliás, o pedacinho do começo do profeta Daniel, enfim, toda essa história aí que vocês já conhecem um pouco pelos vídeos que nós já estudamos. Mas eu achei interessante estudar um pouquinho o livro de Abacuque e eu encontrei muitas coisas assim, muito semelhantes nos nossos pensamentos, na nossa visão das coisas e os questionamentos que foram feitos aqui no livro. Abacuque era um profeta usado e enviado por Deus para trazer a mensagem de Deus. Mas ele foi um profeta diferente dos outros, porque ele, assim como eu e você, como todos nós, tantas pessoas, ele questionou Deus. Ele questionou, ele simplesmente não fechou os ouvidos e falou, ok, vou levar a mensagem, mas ele naquela situação ali, de iminente destruição, ele questionou Deus. Ele questionou Deus num tempo onde havia muita injustiça. E dava impressão naquele momento ali que Deus estava longe de responder, que Deus estava com seus ouvidos tampados, que Deus não estava se importando com a nação. E então o profeta questiona Deus. Vamos analisar algumas coisas aqui. No capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Ele estava colocando Deus ali Deus, até quando eu vou gritar para o Senhor que há violência nesta terra? Até quando o Senhor vai ver o meu grito e o Senhor não vai salvar? Ele fez isso, ele teve esta ousadia de perguntar para Deus. E às vezes as pessoas nos questionam e repreende, e diz, porque você pergunta as coisas para Deus, quem é você? Ora, nós somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai. É lógico que nós não vamos questionar, duvidando de Deus, ou colocando Deus numa parede, como se Deus tivesse que fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, o nosso querer. Mas nós questionamos sim, temos o direito sim de perguntar, porque Deus vai ter a oportunidade de nos responder. Não foi só Abacuque que perguntou as coisas para Deus, Jó perguntou as coisas para Deus, outras pessoas perguntaram as coisas para Deus.
Nós temos que ter um relacionamento com Deus, sempre entendendo sua soberania, mas nós podemos dizer: Senhor, até quando? O profeta aqui, ele disse: até quando? Não salvarás, Senhor? E ele disse lá no capítulo 2, eu tenho que pular muitas coisas, mas no 2 ele diz assim, 2:1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ok, eu perguntei, então agora eu aguardarei o que Deus vai me responder, o que Ele tem para dizer a respeito daquilo que eu me queixei para Ele. Me porei na torre de vigia. Não era um lugar físico que Abacuque está dizendo aqui, que existia uma torre que lá ele iria subir, ia ficar lá esperando Deus falar. Não. Essa torre de vigia é uma situação, um estado figurado da sua pessoa para com Deus. Ficarei vigilante, ficarei quieto, num lugar quieta, esperando Deus me responder. E aí, versículo 2 diz assim: O Senhor me respondeu e disse: porque você acha que Deus não responde quando nós oramos? Claro que Deus responde. Talvez Ele não responda de imediato. Talvez Ele não responda o que eu quero ouvir. Talvez Ele não responda da maneira como eu estou querendo que Ele responda. Por isso que Abacuque disse: me colocarei na torre de vigia, porque quando você está vigiando, você está atento para ver a maneira como Deus vai responder. Deus pode usar muitas formas de responder. Deus pode usar seus profetas. Deus pode usar a Bíblia quando você está lendo. Deus pode usar o Espírito Santo tocando no seu coração quando você estiver orando. Deus pode usar uma situação para te responder. Deus pode te responder quando chega um não. E você entende que aquele não é uma resposta de Deus. Ou talvez seja um sim. Deus pode te responder na sua consciência. Deus pode te responder aqui no seu coração. Me colocarei na torre de vigia e aguardarei. E com certeza Deus vai responder, porque Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus ouve a oração do seu justo. E Deus então respondeu para ele: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Deus deu uma resposta aqui para o profeta. E ele disse: escreve a visão de maneira que quem passe veja. Eles costumavam usar tábuas ali, pedras, para escrever as palavras de Deus. E Deus deu uma ordem: escreva. Só que a resposta que Deus está dando aqui para Abacuque é que o juízo dele viria sobre a nação. O juízo em resposta de Deus por causa do pecado, da desobediência, da idolatria, da maldade
de não ouvir os profetas, de não ouvir o Senhor que os repreendia, como ele fala através de outros profetas, de Jeremias. Ele fala: eis que eu estou avisando desde bem cedo. Desde bem cedo eu estou avisando. E o Senhor vai avisando o seu povo, mas o seu povo não se arrepende. E Deus aqui então, Abacuque quando fala: até quando, Senhor, o Senhor não fará justiça? Porque matam os profetas, perseguem os profetas, não ouvem os profetas, aprisionam os profetas, rejeitam os profetas. Os reis fazem maldade, idolatram, cultuam outros deuses, sacrificam seus próprios filhos a Baal, desonram o nome de Deus, esqueceram-se das leis do Senhor, esqueceram de quem era Deus na vida deles. E Deus disse então: escreve a visão, para que até quem passe correndo possa ouvir e ver e ler e entender. Estava perto de chegar a sentença e o juízo de Deus para a nação de Judá, que foi a invasão dos caldeus, dos babilônios e a destruição da cidade, e a prisão, e a escravidão, e serem levados para outra terra, e as suas cidades ficaram lá, e a sua cidade Jerusalém ficou lá queimada. Só ficou os pobres da terra, só ficou os mendigos, passando fome, necessidade. A glória, que era o templo, queimada, seus objetos roubados, levados, colocados em outros templos de outros deuses. Deus respondeu ao profeta, mas Deus disse para ele que o justo, apesar de toda a sentença, de tudo que Deus haveria de vir sobre aquele povo, o justo viveria por sua fé. Deus dá aqui, a partir do versículo 6, os seus ais, né? Como nós vemos hoje, como hoje nós clamamos a Deus: Senhor, será que o Senhor não está vendo a injustiça que impera na nossa nação e no mundo? Senhor, será que o Senhor não está vendo a corrupção? Senhor, será que o Senhor não está vendo tanta maldade, as feitiçarias, os sacrifícios que são feitos em nome da maldade? E nós questionamos: até quando, Senhor, nós vamos sofrer tanta injustiça? Senhor, estamos debaixo de uma nuvem escura. O inimigo tem se levantado, trazido juízo, trazido sentença, e o Senhor está permitindo, porque Deus quer levantar o seu povo, que não é aqui agora a nação de Israel ou de Judá, de Jerusalém, mas é a igreja do Senhor, o corpo vivo do Senhor. E assim como Deus falou aqui para Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Paulo repete essa mesma palavra várias vezes, lá em Romanos, em Gálatas, em Hebreus está dito: o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10:37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. A sentença para Judá aqui era a destruição, era o cativeiro por 70 anos. Muitos foram para lá e nunca mais retornaram para sua terra. Outros nasceram no cativeiro e não conheciam a cidade que seus pais viveram. Retornaram para reconstruir escombros. Mas aqui em Hebreus, quando fala, e nós cremos que Paulo escreveu a carta aos Hebreus,
ele fala, porque ainda dentro em pouco tempo aquele que vem virá, não tardará. Aqui agora, o aviso de Deus, para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos ouçam, é que o Senhor vai vir. É que o Senhor virá. É que nesse tempo de angústia, de falta de resposta, de que parece que os olhos de Deus estão fechados e os ouvidos de Deus estão fechados, mas não estão, porque o Senhor está dizendo, eis que aquele que vem virá e não tardará. Deus agora também, como falou para Abacuque, escreve a visão e coloca em tábuas para que todos aqueles que passem, mesmo quando passa correndo, veja o meu anúncio. Aqui agora em Hebreus, o escritor diz, não tarda a vinda do Senhor, e quando ele vier, ele vai fazer a justiça, ele vai trazer juízo, ele vai trazer destruição para a iniquidade, para o iníquo, ele vai trazer a sentença, ele vai trazer a destruição, mas ele diz, o justo viverá da sua fé. O justo, a Bíblia diz, o justo não será destruído. A Bíblia fala que o justo pode cair, mas o Senhor o levanta. O justo não fica prostrado. O justo não tem necessidade de nada. O meu justo viverá pela fé. Deus diz lá para Abacuque, Deus repete a sua palavra lá no Novo Testamento. E aí, para terminar esse Abacuque, ora ao Senhor, porque Deus lhe responde. Porque a oração do justo não fica sem resposta, meu amado. Tua oração não fica sem resposta. A minha oração não fica sem resposta. Creia que Deus está ouvindo a sua oração, o seu clamor e a sua súplica. E Deus tem visto as suas lágrimas. Deus também tem levado em consideração os seus questionamentos, quando eles são feitos humildemente, como quem tem relacionamento com o Pai, como quem tem intimidade com o Pai, como quem se sente seguro para chegar e falar, Pai, por que o Senhor não responde? O que está acontecendo? Deus não rejeita a oração dos seus filhos, Deus não rejeita a oração do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos, é eficaz. Deus ouve e Deus responde. Mas Deus não quer que nós nos inquietemos, porque Ele fala, não estejam inquietos em coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graça. E o vosso Pai que está nos céus guardará a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Você não vai ficar confuso, você não vai ficar inquieto, você não vai ficar angustioso, angustiada, você não vai ficar, porque Deus vai guardar a sua mente, o seu coração, e Deus vai dar a resposta. Mas a resposta aqui agora é para a nação, não é uma resposta pessoal. Muitas vezes nós temos questionamentos pessoais, e isso é para cada um de nós com Deus. Deus respondeu para Abacuque com relação à nação que Deus haveria de fazer. E Deus responde para nós hoje, diante da nação e do mundo, o que há de fazer. Ele breve vem. Ele breve vem. Acorda, Ele breve vem. Mas o meu justo, até que Ele venha, vai viver pela fé. Vai viver de glória em glória, de fé em fé. Cada dia, o Senhor nos sustentando, pegando pela nossa mão direita, dizendo, não temas.
Abacuque 3:2 diz: tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, porque a declaração de Deus, a resposta era de sentença, de juízo. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, e lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. E por fim, ele fala lá no capítulo 3, no versículo 16. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Deus respondeu, mas o que Deus respondeu não era bom. Ele pediu a justiça. Lá no versículo 1 do capítulo 1, ele falou: até quando o Senhor não vai fazer justiça, Deus? Deus falou então: tá bom, Abacuque, eis o que eu vou fazer. E aqui ele diz então, de uma maneira figurada, é claro, né? Que ele sentia como seus lábios tremiam, seus ossos como se estivessem podres, os seus joelhos vacilando. E ele disse: devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo. Mas ele termina o livro dele com uma palavra de esperança, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Em meio à resposta de Deus, Abacuque, que era justo diante de Deus, encontrou no meio do juízo a esperança, porque Deus não nos tira a esperança. Quando Deus diz que traz juízo, Ele vai trazer o juízo para o iníquo, para o ímpio, para aquele que pratica a iniquidade, o pecado, a injustiça, mas muitas vezes também aquele que é seu povo sofre, porque às vezes o pecado da nação traz consequências para todos, como hoje nós vivemos. Mas Abacuque trouxe uma palavra no seu coração de esperança. Ainda que tudo falhasse, no Senhor ele confiaria. Meu querido, minha querida, fica com esta palavra. Leia o livro de Abacuque, medite nele e aprenda. Eis que o Senhor vem, Ele vem. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.